Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui felizes porque estamos compartilhando um pouco das coisas de Deus, da palavra do Senhor. Mais uma vez estamos vivos. Louvamos a Deus pela misericórdia do Senhor. Amém, meus queridos? Hoje é um programa especial, vamos fazer um pouquinho mais curto. Eu quero trazer um pouquinho sobre o evangelho que te custa tudo. É isso que nós vamos falar. Mas primeiro eu quero compartilhar com você o que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Deus, o Evangelho é o próprio Cristo. Em João, capítulo 1, versículo 1, vai nos dizer assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Evangelho é a manifestação de Cristo Jesus. O Evangelho verdadeiro é nós nos tornarmos imitadores de Cristo. Por isso, quando nós falamos de textos como Mateus 28, que nos diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, e está nos dizendo: ide por todo o mundo pregar sobre Jesus, sobre o que Jesus fez no tempo que ele passou aqui por essa terra, sobre os ensinamentos de Cristo, sobre as doutrinas de Cristo, sobre o amor de Cristo. Evangelho é isso, nos tornarmos imitadores de Cristo, sermos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus é nos tornarmos a semelhança de Cristo e ajudar as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Isso é um discipulado. Mas vamos lá falar do Evangelho do Senhor. Qual a primeira vez que apareceu o Evangelho na Bíblia, na Palavra de Deus? Em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, vai nos dizer: Deus, em resposta ao pecado do homem e da mulher, fala sobre Jesus e aquilo que ele viria a fazer no futuro. Ou seja, nesse texto de Gênesis 3, 14 e 15, vai falar sobre a resposta que Deus está dando pelo pecado do homem. Quando a serpente conseguiu enganar Adão e Eva, comendo daquele fruto e caindo no pecado, saindo do ambiente do jardim, saindo da glória de Deus naquele ambiente. Então, nesse texto de Gênesis 3, 14 e 15, se você ler lá, vai estar dizendo que a serpente morderá o calcanhar. Vou ler para vocês. E o Senhor Deus está falando que com a serpente Satanás revela pela primeira vez como ele acabará um dia com todo o mal, de uma vez por todas. Muitos estudiosos chamam esta passagem de proto-evangelho, um primeiro esboço do evangelho. Esse texto, Deus fala da descendência da mulher e não da descendência do homem. Seria mais normal, talvez, ter falado na semente ou descendência do homem, mas não. A inimizade é entre a descendência da mulher e a serpente. Deus está prometendo que um dia um descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. A serpente, por sua vez, feriria apenas o calcanhar da descendência dessa mulher. Assim aconteceu com Jesus, essa é a descendência. Naquele texto de Gênesis está dizendo justamente isso, que um dia nasceria a descendência da mulher. Ele pôs inimizade entre a semente da mulher e a serpente, e assim ocasionou no que nós vimos na cruz do Calvário. Assim aconteceu com Jesus, que nasceu de uma virgem e não é descendente físico de um homem, que foi ferido, sim, no calcanhar, quando morreu naquela cruz, mas que ressuscitou e que venceu a serpente, o diabo, quando morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário e ressuscitou, e ele está vivo. Essa é a primeira aparição do Evangelho do Senhor nas Escrituras. Esse é o primeiro texto que se refere a Cristo na Bíblia Sagrada, mostrando que através da descendência da mulher, Cristo Jesus veio, foi morto naquela cruz. Então Satanás pensou que tinha vencido quando Jesus morre na cruz, mas quando ele ressuscita, ele foi mais que vitorioso. Por isso, a vitória final, todavia, vai pertencer a Cristo. O inimigo até pode ter ferido o calcanhar de Jesus, sim, mas Jesus o feriu na cabeça e tirou todo o mal. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, está excluído toda a maldade. O inimigo muitas vezes pode até nos ferir também,
a nossa vida, a nossa caminhada, muitas vezes as dificuldades podem bater a nossa porta, mas o importante é nós sabermos e acreditarmos que a vitória final está em Cristo Jesus, porque da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, eu e você também morremos nas águas do batismo e ressuscitamos em Cristo Jesus. Assim Deus revelou Jesus em Gênesis, prometendo a vitória final, a descendência da mulher. Essa foi a primeira vez que o evangelho aparece na Bíblia, na palavra de Deus. Todas as vezes que a manifestação de Cristo aparece no contexto da Bíblia, está representando o Evangelho do Senhor. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso não acontece somente no Novo Testamento. Não, isso acontece ao longo de todas as Escrituras. Na teologia dá-se o nome a isso de cristofania, as aparições de Jesus no Velho Testamento. Antes do próprio nascimento de Cristo, as aparições eram comuns, ele se manifestava em formatos de anjo do Senhor. Quando nós lermos na palavra de Deus, anjo com A maiúsculo, provavelmente é uma manifestação do próprio Cristo na forma de esse anjo, para falar com alguns dos seus personagens. Alguns exemplos disso é o próprio Melquisedeque. Melquisedeque é um rei, um sacerdote que aparece em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Aparece a Abraão e dele ele recebe o dízimo de Abraão. Abraão passa por uma dificuldade, vence 5 reis e depois de toda essa mobilização, Abraão deu uma porcentagem a Melquisedeque, rendendo graça a ele. E a Bíblia não fala de descendência alguma de Melquisedeque, e ao mesmo tempo que ele era rei de Salém, ele era sumo sacerdote, como Jesus, representando Jesus na ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 7,17 vai falar isso. Vemos que Jesus é o sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, confirmando o que estamos falando, mais uma aparição do Evangelho de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Outra aparição está lá em Gênesis 32, quando Jacó luta com o anjo do Senhor, o próprio Cristo. Lá a palavra está anjo do Senhor com A maiúsculo. Então nós entendemos dessa forma que o próprio Cristo luta com Jacó e veio ferir a sua coxa e muda ali o seu nome para Israel, para uma nova fase em sua vida. Isso representa que todas as vezes que nós temos um encontro com Cristo, é impossível nós permanecermos da mesma forma. Isso é importante nós entendermos. Quando nós tivermos um encontro verdadeiro com Cristo, jamais nós vamos permanecer da mesma forma. Amém, queridos? Isso nos mostra na Bíblia que a pregação do Evangelho está exposta por todas as Escrituras. E nós podemos entender e manifestar esse verdadeiro Evangelho no reino presente que estamos vivendo e atrairmos o reino vindouro para a nossa era, para esta era que nós estamos vivendo. Mas, infelizmente, queridos, o evangelho tem sido um pouco distorcido, tem sido um pouco facilitado, mas não é só agora, nos tempos antes de Cristo também estava acontecendo isso. As pessoas estavam esperando um Cristo como um super-herói, para tirar eles da situação trágica que eles estavam vivendo economicamente. Mas quando Cristo vem, e por esse motivo que Jesus veio pregar o verdadeiro evangelho, sobre um arrependimento, isso, sobre uma transformação em todas as esferas de nossa vida, em todas as esferas da sociedade. Sim, e aí sim nós temos o acesso ao reino dele através da graça, através do sacrifício dele. Mas o importante é nós entendermos que o evangelho não é um evangelho de porta larga. O próprio Cristo prega isso. O evangelho verdadeiro é o evangelho da porta estreita. É um evangelho de nós abrirmos mão da nossa vontade. Em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, vai falar sobre o Sermão do Monte. É um belo exemplo do verdadeiro evangelho. E através desse padrão do evangelho, desse verdadeiro evangelho, nós vamos nos tornar a semelhança de Cristo e atrair o reino de Cristo para esse tempo, até que o Senhor volte buscar a sua noiva. Então, meu querido
nesse tempo, o quão precioso é nós entendermos o contexto do verdadeiro evangelho. Então você, se tem uma Bíblia em casa ou se você não tem uma Bíblia física, procura aí no seu smartphone, no seu telefone e busque a Bíblia online e leia esses textos. Mateus capítulo 5, capítulo 5, 6 e 7. Esses textos vão te ajudar a entender o padrão de Cristo. E em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 5, vai nos dizer: o que diremos então? Continuaremos no estado de pecado para que a graça possa alimentar? Certamente que não. Nós morreremos para o pecado. Como continuaremos a viver nele? Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte também. Isso quer dizer que fomos sepultados com ele mediante o batismo na morte, de modo que, assim como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, nós também possamos nos comportar com uma nova qualidade de vida. Porque se fomos plantados junto na semelhança de sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. O que Paulo está explicando à igreja aos Romanos é justamente o que nós estamos falando, sobre uma mudança de vida. As pessoas estavam usando a graça e indagando Paulo. Então agora pela graça nós temos aval para sair pecando, para fazer o que quiser. E Paulo diz exatamente ao contrário. Não, lógico que não. Não é porque nós temos a graça por causa do sacrifício de Cristo que agora nós temos um aval para pecar. Pelo contrário, através do batismo nós vamos morrer com Cristo e temos que ressuscitar com Ele numa nova expectativa de vida, numa nova qualidade de vida, sendo imitador do Evangelho de Cristo, tentando e nos esforçando, embora que provavelmente vamos fracassar, sem a ajuda de Cristo, a nos tornar a sua semelhança. Então, meu querido, o que importa é nós estarmos em Cristo, manifestando um relacionamento com Ele, para que, pela misericórdia dele, nós venhamos alcançar a transformação, lendo as Escrituras do Senhor e buscando cada vez mais nos tornar parecido com Cristo. Mas como saber se eu estou vivendo o verdadeiro Evangelho de Deus? Marcos 10, capítulo 29 e 30, esse texto vai nos explicar que Jesus está sendo coagido, afrontado pelaquilo que ele estava vivendo e falando. Ele estava sofrendo uma forte oposição sobre a sua vida, pelas atitudes que ele estava tendo e pelas palavras que ele estava liberando naquele tempo. Então, meu querido, se o evangelho que nós temos pregado e vivido não tem gerado em nós um sentimento de renúncia, não tem gerado em nós um sentimento de abandono do pecado, ou algum certo tipo de perseguição ou oposição do mundo aí fora, das coisas. Quando eu digo aí o mundo aí fora, as opressões que querem nos tirar da presença de Deus. Ah, meu querido, se nós não estamos vivendo o evangelho verdadeiro, tudo vai ficar às mil maravilhas. Mas se nós estivermos vivendo e pregando o verdadeiro evangelho, vai gerar uma renúncia, o abandono das velhas práticas e uma perseverança nas práticas de Cristo. E isso vai gerar uma oposição, isso vai gerar certo tipo de perseguição. Mas não se assuste, por enquanto a perseguição ainda está leve. Daqui a um tempo a perseguição vai ficar um pouquinho mais constante e aí sim nós vamos ter que mergulhar muito mais em Cristo Jesus. Paulo também fala em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, ele vai nos dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Paulo está falando de que antes de conhecermos o Evangelho, de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos numa vida de pecado.
Por isso o evangelho que não traz transformação não é evangelho verdadeiro. O que Paulo escreve à igreja de Efésios estava dizendo que nós estávamos mortos nas nossas transgressões, caminhando conforme as nossas próprias paixões. E quando nós conhecemos a Cristo Jesus, essa transformação é necessária. Essa mudança de atitude é necessária. Mas não pense você que vai ser fácil. A oposição, a fonte de oposição vai ser grande contra as nossas vidas, contra a tua vida, contra o teu coração, para não guardar a palavra do Senhor no teu coração. O próprio Mateus, no capítulo 13, versículo 7, vai falar sobre a parábola do semeador, aonde nos mostra como as opressões do mundo, e ele compara com um espinho, com pedras, com coisas nesse sentido, tentando sufocar a semente. E assim é em nosso tempo através da palavra de Deus. Quem sabe muitas vezes você recebe a palavra, mas ela não consegue frutificar, porque ela é sufocada pelas opressões, por coisas que te dão mais prazer a este mundo. Muitas vezes é sufocada até mesmo pelos nossos lazeres, que a gente prefere fazer qualquer outra coisa menos priorizar a Cristo. E esse não é o que agrada a Cristo. O que agrada a Cristo é nós priorizarmos a Ele. Ele não nos proíbe de nada. Não, Ele não nos proíbe de nada. Ele só quer a nossa prioridade a Ele, que nós venhamos permanecer nele. Amém, queridos? Deixa eu tomar uma aguinha. E uma grande fonte de oposição ao verdadeiro evangelho está dentro da própria igreja. Paulo fala sobre isso em Gálatas 2, versículo 4, que vai nos dizer: isso por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Timóteo 4, do 1 ao 5, também vai falar dessa fonte de oposição que parte, por incrível que pareça, de dentro da própria igreja, de dentro da própria comunidade. As opressões para você não viver o verdadeiro evangelho vai vir de todos os lados. Por isso que tem um versículo na Bíblia, eu não me lembro aonde ele está, mas se você der um Google você vai achar aí, que nos últimos dias até os meus escolhidos seriam enganados. Por quê? Porque vão abandonar a leitura do evangelho verdadeiro, vão abandonar as escrituras para viverem sendo influenciado por pessoas. Meu querido, nós precisamos entender que esse tempo não é um tempo de nós sermos influenciados por pessoas. É um tempo de nós sermos influenciados pelo Espírito Santo. Ele sim nos trará uma influência saudável a perseverar na presença do Senhor. Pessoas criticam obras de justiça, praticam obras de justiça, misericórdia e até santidade, mas a intenção do coração não agrada ao Senhor. Sim, dentro das comunidades tem se visto muito isso. Pessoas praticando obras de justiça, praticando algum certo nível de santidade, mostrando um caráter segundo o caráter de Cristo, mas a intenção do seu coração não agrada ao Senhor. E nesse tempo de terrível oposição contra o verdadeiro evangelho, isso tem acontecido constantemente. A oposição contra o verdadeiro evangelho é frequente, por isso permaneça em Cristo, porque ele sonda o teu coração. E é isso que em Apocalipse João descreve, porque a tendência do coração do homem é enganosa. E para nós vermos o quão enganosa é, João escreve Apocalipse capítulo 20, versículo 7, ele vai dizer que lá no milênio, depois do milênio, Satanás será solto. Quando Jesus voltar, a grande tribulação vai acabar, Jesus vai voltar, o milênio vai ser estabelecido, vai passar um período de 1000 anos e Satanás vai ser aprisionado no começo do milênio. E ao fim do milênio, Satanás vai ser solto de novo. E pasme, meu querido, Apocalipse 20, versículo 7 vai dizer que Satanás vai se rebelar de novo contra Deus.
E aqueles que seguirão a Satanás será como areia no deserto. O numeroso número de pessoas que vão seguir a Satanás, vão seguir ao inimigo, mesmo com todas as verdades expostas e todas as manifestações da glória de Deus, as pessoas vão dar ouvidos ao inimigo. Meu querido, e qual a única forma de nós vivermos constante no verdadeiro evangelho? É no relacionamento com Cristo. Em Gênesis, naquele texto que lemos, em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, vai falar a resposta que Deus deu ao pecado de Adão e Eva, que está em Gênesis 3, capítulo 5. Mas o porquê que eles caíram? A Bíblia fala que a serpente chega para Eva e diz: você quer se tornar como Deus? E logo a serpente gostou da ideia e pegou esse atalho. Não quis passar por períodos de relacionamento com Deus, porque Deus vinha todos os dias à visitação para se relacionar com o homem e a mulher, para conversar com eles. Todos os dias ao entardecer, Deus descia para conversar com Adão e Eva, para gerar um relacionamento. Para quê? Para tornar o homem à semelhança dele. Mas Deus não foi criado à imagem e semelhança? Não. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz ao contrário. No capítulo 1, versículo 26, vai nos dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade está bolando um plano, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Mas no versículo 27, ele vai dizer: e Deus fez o homem à sua imagem. Então, o que quer dizer? Ele deu todas a capacidade para nós nos tornarmos a semelhança. Só que para nós nos tornarmos a semelhança de Deus, era necessário o relacionamento. Então, Adão e Eva, para fugir do relacionamento com Deus, quiseram pegar um atalho. Eles quiseram pegar o atalho que era comer o fruto. Por que eu vou ter que ficar me relacionando com Deus para me tornar a semelhança dele, se eu posso comer desse fruto e me tornar a semelhança dele da mesma forma? Esse é o grande problema da igreja do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de atalhos e não queremos nos relacionar com Deus para nos tornar a semelhança dele, para viver o verdadeiro evangelho do Senhor, para manifestar o verdadeiro evangelho do Senhor, um evangelho que arranca de nós a nossa vontade e nos torna a semelhança de Cristo e ajuda ao próximo a se tornar a semelhança de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. E então entenderemos o que Paulo quis dizer. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entrar no evangelho não te custa nada, é de graça. A graça é de graça. Não te custa nada você acessar o evangelho. Se você quiser aceitar Jesus agora e acessar o evangelho, acessar a ele, é só você fechar os seus olhos e dizer: Jesus, eu necessito de ti. Mas a grande questão é permanecer no evangelho te custa tudo. Essa é a grande questão. Sim, e o Pai estará com você, te ajudando a superar cada dificuldade, cada oposição, cada obstáculo da sua vida. Jesus te ama e Ele quer que você permaneça nesse evangelho. Ele quer que você acesse o evangelho verdadeiro do Senhor, um evangelho de renúncia, o evangelho de mudança, o evangelho de posicionamento com a verdade, as palavras de Deus, e se posicione nele. E a renúncia que vai te custar é tudo. Para nós permanecermos em Cristo, meu querido, vai te custar tudo. Muitas vezes vai nos custar familiares, vai nos custar amigos, vai nos custar amizades, vai nos custar tudo para viver em Cristo Jesus. Mas acredite, como nós falamos, Cristo estará com você, segurando a tua mão, te ajudando a passar por todas as dificuldades, a superar todos os teus obstáculos, não te deixando cair, não te deixando parar ao longo do caminho. Eu não estou dizendo que você não vai passar por momentos difíceis. Vai, com certeza vai, mas o Senhor estará contigo. E se você
quer esse evangelho verdadeiro, se você quiser aceitar Jesus e permitir que ele mude a tua vida, como eu disse, não tem como nós nos encontrarmos com Cristo e permanecermos da mesma forma. Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode mudar a situação que você está passando, o evangelho dele pode mudar essa situação difícil que você está passando, esse sofrimento, quem sabe uma depressão, quem sabe um pensamento ruim tem tomado conta da tua vida. Jesus pode mudar a tua história. Basta você deixar ela entrar no teu coração, habitar e fazer morada. Amém, meus queridos? Se essa palavra mexeu contigo, falou contigo, e você quer um pouco mais desse evangelho, eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Eu quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e te agradecemos, Espírito Santo, pelo teu evangelho. O evangelho que nos transforma, o evangelho que nos confronta, o evangelho que nos muda, Pai. Nós queremos ser transformados pela tua palavra, queremos ser modificados pela tua palavra, porque sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Sabemos que a tua palavra nos fortalece, sabemos que a tua palavra nos dá a estrutura para caminhar. Visita, Pai, cada filho e filha que está escutando essa mensagem, que ficou aqui até o final, Pai querido, deste tema, desta conversa que aqui estamos tendo, que eles venham ser tocados e alcançados pela tua misericórdia, que eles venham ser alcançados pelo teu amor e que a tua palavra transforme corações, mudando, Pai querido, este cenário de adversidade, mudando este cenário de enfermidade ou de tristeza, ou, Pai querido, de qualquer for a dificuldade que os teus filhos estão passando, o Senhor pode mudar. E é o que nós pedimos, Senhor. Transforma vidas, inunda corações neste momento, através dessa tela, Pai querido, que estão nos assistindo nesse tempo. Que eles sejam aquebrantados e tocados pelo Teu Espírito Santo. E a misericórdia do Senhor os inunde e transforme as suas vidas. No nome de Jesus. Esse é o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que te custa tudo para viver em Cristo Jesus. Amém, queridos? Até o próximo programa, que o Eterno te abençoe, te guie, te guarde, a luz dele resplandeça sobre a tua face. Shalom. Venha o que tem fome, venha o que tem sede, amém.